Não é usual, não é comum, né? Tão cedo, né? Com 16 anos. É um menino, né? É um garoto. Eu vou dizer que é uma criança porque seria um exagero, mas é um menino, 16 anos. E tem que ter muito cuidado. Eu acho que o torcedor, a gente sabe que a ilusão, sempre que tem categoria de base, tem uma ilusão de um novo craque a todo momento. E tem que ter muito cuidado para não queimar um jogador com 16 anos, não atravessar algumas etapas e ele acabar não se perdendo no tempo. O técnico dele na seleção de base, na CBF, falou para o Marcelo Salzano, nosso colega da Rádio Bandeirantes, no programa dele no sábado à tarde, que o Vinícius Tobias, ele lembra muito a característica do Maicon, pela força física, que ele é um cara de força física, de explosão. É óbvio que força física aplicada com jogadores da idade dele, 15 e 16 anos. Ele foi campeão sul-americano sub-15. Uma situação, tá, Meneghetti, que eu acho que é interessante colocar aqui no contexto. Três alterações feitas pelo Rodrigo Caetano, que eu julgo serem bem interessantes. Primeiro, essa questão de quando tu traz um jogador por empréstimo pagando, tu compra um percentual dele, porque aí depois o cara é vendido e tu acaba ganhando uma grana. Outra, sempre que se vende um jogador, fica com percentual. Acontece assim com o Eric, o próprio Gilmar Veloz disse que foi uma imposição do Rodrigo Caetano, fica com metade. O Iago, o Inter tem 7,5%, alguma coisa de futuro. E a terceira, desde que o Rodrigo Caetano fez a negociação do Vinícius Júnior para o Real Madrid, ele colocou na cabeça que os europeus, ele entendeu isso, ele fez essa leitura conversando com o Real, pagam muito mais por jogadores mais jovens. E aí nós temos o fim do time B, nós temos o Johnny com 17 anos subindo, o Peglo com 17 anos, o Praxedes com 18 e agora esse menino com 16. É uma tendência proposta pelo Rodrigo Caetano isso. E encerrado o programa JB Dono da Bola, Bagé, conhece o Vinícius Tobias? Conheço sim o Vinícius Tobias. Agora, eu pego a linha que começou a falar o César Cidade Dias, de tomar muito cuidado, né? Porque 16 anos não dá nem para chamar ele de atleta ainda, né? A menos que ele fosse fora do normal. Ronaldinho, Messi, Maradona, esses realmente com 16 já chamavam atenção. Vinícius Tobias é um jogador muito bom para a categoria que a gente vê ele jogando. Essa transição de jogar no profissional é totalmente diferente. Outro detalhe, o Arsenal quis, o Barcelona quis. Isso é natural em jogadores dessa idade e que frequentam a categoria de base da seleção brasileira. Muitos apontaram o Bruno Ferraz como sucessor do Ronaldinho no Grêmio e uma vez ele voltou para casa depois de um torneio com a seleção com a camisa do Arsenal com o nome dele e depois ele não foi jogar no Arsenal, ele acabou jogando no Santa Cruz aqui no Rio Grande do Sul. Então tem que ter só cuidado para não botar muita carga. Para a idade dele, ele é acima da média, só que agora ele vai jogar com jogadores de outra turma. Esse é o cuidado que tem que ter. Agora, se ouve maravilha, se diz que joga muito, que tem um talento, que é jogador de seleção brasileira. E que bom que o Inter tem esse achado na sua base. E eu acho que o Cudê, César, eu acho que essa é a vantagem. Eu acho que o Cudê vai saber trabalhar com o menino, dar o tempo ao tempo. Não, claro. A minha leitura é que o Inter está sim. colocando o jogador na vitrine. Na verdade, o Inter tem um crescimento do Inter aí nos últimos anos que a gente precisa valorizar, né? A gente voltou a falar em jogador de base do Inter, né? A gente tinha ficado 5 anos sem falar em jogador de base do Inter. Eu gosto sempre de projetar as coisas para o futuro aqui nesse programa, porque eu acho que eu sou o cara, né? Como eu sou mais jovem do programa, eu coloco as coisas mais para frente também. Mãe de Ná. Hã? Mãe de Ná, é o nome disso. Não, isso se chama planejamento. Por exemplo, eu trabalho com o pessoal da Racon Consórcios porque eles fazem planejamentos de futuro. Boa. Então eu também projeto o futuro para todo mundo. Vamos colocar aqui para 2020. O Inter tem 21, perdão. O Internacional tem Saravia e Rodinei. É nítido, é claro que não vai ficar. Os dois juntos dão mais de R$500 milhão só em 2 laterais. Bom, se tu tem o Heitor, que está numa faixa intermediária de 19 e 20 anos, que tu já tem mais ou menos qual a expectativa dele, tu pode para 2021 começar a preparar esse menino de 16 anos, ficar ou com o Saravia ou com o Rodinei, que vai ser o titular, tomara que o Saravia, o Heitor para reserva e esse menino vindo ganhando experiência para jogar em 2022. Isso é planejar futuro. O Inter está fazendo certinho, Meneghetti. Mas é muito bonita a tua avaliação, né? Mas o Inter acabou de cometer o absurdo de contratar 2 laterais direitos. Tu me desculpa, JB, eu discordo. Eu acho que não é essa a intenção do Inter. Eu acho que a intenção do Inter é colocar na vitrine para vender o mais rápido possível. Não, essa é a minha leitura, do fato. Mas é que o que o quero dizer é que talvez ele não vá jogar hoje. Mas é que se ele jogar, tu acabaste de citar. Quando é que o Saravia tem um jogo pelo Inter, ou seja, foi contratado ontem. O outro tem 5 jogos, foi contratado anteontem. Tá, mas eu não tu vem me concordo. falar em planejamento? Não, mas eu não estou dizendo que é o que o Inter vai fazer, eu estou dizendo que é o que o Inter deveria fazer, Bagé. O Inter deveria fazer isso. Só que o Inter contrata demais, mas o certo era fazer o que eu falei. Fala, Bagé. O Inter fez 3 anos com o Natanael e tinha o Eric aí. Não, mas o Eric não servia. Não servia, chamou a atenção de um clube lá de fora. Ninguém lembra do Natanael, acho que só a família dele. Ele fez 3 anos de contrato com o Natanael. Então esse planejamento começou essa semana, porque até a chegada do Natanael não tinha. Então. Insisto,
Não é o que o Inter vai fazer, é o que eu penso que deveria fazer. Não, mas tu disse... Não, eu tenho memória. O Inter está pensando. Não, eu estou pensando. Eu disse, vamos pensar no futuro. Quando eu falo vamos, eu Então estou não é o falando teu planejamento, é com o vocês. planejamento do Inter. É tu que tem um planejamento. O Inter não tem, tá querendo dizer isso. Não, o planejamento do Inter Já é diferente. O sabemos, planejamento do Inter é a cada 2 temporadas contratar 40 jogadores. É isso que o Inter faz usualmente. É que houve uma troca de gestão, né, agora. Bom, né? não, o Medeiros está aí há 5 anos. Não, eu sei, mas de Medeiros para Vitório Pífero houve uma troca de gestão não. grande, né? Não, o fato é... Mentalidade que o completamente fato É o mesmo é- grupo que comanda o Inter. É o MIG que comanda Não. do Inter há 72 décadas. Mas existe uma coisa que a gente tem que valorizar o Inter. Atualmente a gente está ouvindo falar em jogadores da base. Isso sim, sabe? Isso a gente está ouvindo. Agora, contratar 2 laterais direitos e subir 2 laterais direitos, uma certeza eu tenho: só 2 vão jogar. Isso é fato. É um reserva e um titular, né? Sim, só 2 vão jogar. Os outros vão ficar olhando da arquibancada. Não, César, isso é justo. Agora eu só estou dizendo. Aí o tu certo pega- seria isso. tu pega Coloca o menino- esse menino, bota ele, César. Aqui, ó. Tu quer terminar com a carreira de um jogador de futebol Fala. jovem? É tu subir ele e ele não fardar. Tu termina com ele. Ele precisa, nesse processo entre 16 e 19 anos, sabe o que ele precisa? Minutos. Precisa jogar.